Pronto, está gravando. Me interesso por ter isso depois. Sim. E aí, me digam aí se vocês estão com o texto depois, conforme forem achando. Eu vou começar a contar, então, qual é que é desse trabalho. Tá. Tá, ele tem uma estruturinha, assim, porque eu tinha essa... De alguma forma, assim, as coisas que eu comecei a elaborar no momento do projeto de pesquisa, no começo do mestrado, que eu queria uma bolsa, etc., eu fui formalizando essas ideias, essas intenções de pesquisa num projeto. E aí era um registro de escrita bem mais acadêmico mesmo, com as referências ali tramadas de um jeito bem convencional e etc. E, mas aquilo tinha uma, uma solidez, assim, né, do que eu estava enxergando no mundo naquele momento que me fazia querer escrever sobre isso, assim, o que era esse cenário, esse modo de constituição, de relação que estava me afetando. E aí essa teorização inicial eu mantive no fim de tudo, assim, meio que para depois de todo o processo eu contar para o leitor de onde que isso saiu e a troco do que eu estava querendo fazer isso. Mas o trabalho, a escrita toda, meio que foi como uma estratégia de sensibilizar alguma coisa no leitor, mais do que explicar para ele como alguma coisa funciona. Então, o trabalho tem uma carta de abertura, e aí nessa carta eu anuncio mais ou menos que como as coisas vão funcionar, o que vai estar acontecendo ali. Que inicialmente era uma carta que eu escrevi para a banca, assim, né, para apresentar o trabalho para a banca, mas depois eu mexi nela e mantive ela direcionada para o leitor. Aí depois tem uma sequência de 3 textos que são mais uma virada de chave, assim, para entrar num outro território, num território sensível, onde eu apostava que alguma coisa pudesse se deslocar, onde eu queria acessar em mim e onde eu queria que o texto pudesse acessar de alguma forma no leitor também. E aí são 2 textos que chamam Brincando de Coragem, e era meio que esse exercício meu de criar coragem para avançar nesse território, nesse terreno escuro. E tá, e também talvez para quem está lendo e começando a ir comigo assim para esse lugar. Né? E aí depois tem um capítulo grande, que é mais ou menos onde a maioria das coisas vai acontecer, chama Sem Teto Nem Lei, e o nome é por conta de um filme da Agnes Varda, que é de uma mulher sem história, assim, sem passado nem futuro. O filme já começa com ela morta numa valeta, então ninguém sabe de onde ela veio, qual que é a dela, e ela está num lugar hostil, numa época, num lugar que fora de estação, que ninguém vai para lá porque é muito frio, e ela está lá com uma mochila perambulando e errando, e ela não quer trabalhar para ninguém, ela não quer ter relação com ninguém, porque ela não quer fazer nada que ela não queira fazer, então ela lida com esse lugar da liberdade que implica uma certa solidão, porque ela não consegue participar de nenhum arranjo social, assim, porque essa liberdade nesse momento para ela é absoluta. E aí esse filme me fez pensar assim muitas coisas e no quanto uma história pessoal encadeada, correspondente, o que ela oferece de liberdade, o que é uma existência, quantas existências a gente pode ter durante a história pessoal de uma vida, enfim, aí o nome do capítulo ficou esse, e ele reúne uma série de personagens que são nenhuma é uma pessoa, nenhuma tem nome, elas são todas fulanas, beltranas,
E cada uma delas é um traço, assim, né? Um traço de uma subjetividade, embora sejam mulheres, e eu, enquanto mulher, também estou olhando mais para esses traços que passam pelo meu corpo, que tem a ver com as marcas que eu compartilho, mas eu acho que são, todos giram e repetem e sustentam esse mesmo modo do ano castrado, né? E aí depois, no fim, tem um último texto, que é o momento em que eu digo mais ou menos quem eu sou, quem são essas marcas minhas, assim, né? De que lugar que eu estou fazendo isso. E a carta de fechamento, que é onde eu compartilho essa parte mais teórica e dou uma costurada final, assim, e compartilho meio que o que eu estava vendo quando eu comecei a fazer o trabalho. Aí eu pretendo ler junto esses 3 primeiros textos que eu falei, se Brincando de Coragem, e depois umas 2 personagens, e o último, que não é a carta de fechamento, né? Esse último, onde eu conto quem eu sou no rolê. Vou abrir ele aqui. Você pode falar a página, que daí quem tiver aberto... Claro. Eu acho que vale a pena eu ler o resumo, de repente, né? Tá. O resumo tá na página. Não tem número ainda na página do resumo. Ah, não falei o título. Uma travessia pelo avesso das imagens. Essa dissertação é um começo de elaboração de questões que emergem singularmente na subjetividade e que se propõem coletivas à medida em que trazem à tona experiências que atravessam uma multiplicidade de outros corpos que compartem o mesmo contexto sociocultural. Chamo essa elaboração de travessia sem pressupor um ponto de partida e outro de chegada, por tratar-se de um processo contínuo que intenta constituir um corpo capaz de habitar as ruínas anunciadas e presentes de uma epistemologia hegemonicamente ocidental, colonial, patriarcal, racializada, antropocêntrica, antropocênica, globalizada e capitalística. O foco dessa pesquisa aponta para 2 dos pilares que sustentam esse regime secular. São eles: a prevalência da visão como forma de apreensão da realidade e as imagens como formas de captura do desejo. O trabalho se propõe a cartografar algumas das políticas de subjetivação e de desejo que podem se dar nas diferentes relações cotidianas com essas imagens. O que se passa no avesso dessas relações? O avesso aqui não tem o sentido de estar oculto por trás das imagens, como se poderia supor. Ao situar as imagens como o plano das formas, o avesso constitui o plano das forças, ambos coexistentes e coextensivos em relação de mútua e recíproca afetação. Essa é uma imagem que a Sueli trabalha muito, que é uma imagem que foi colocada nesse contexto pela Ligia Clark, que é a fita de Möbius. E aí, a partir dessa fita, a Sueli vem colocando esses 2 planos, né? O plano das formas, meio que o plano cultural, assim, de como a gente codifica, de como a gente se relaciona com o outro dentro de uma linguagem compartilhada. E esse plano das forças são esse outro plano que está na relação e que não necessariamente tem um nome ou uma imagem, mas que são essas forças que nos afetam, que estão em todas as relações, estão presentes também. E é nesse plano das forças que eu estou batalhando alguma coisa, assim, é ali que eu chamo, é isso que eu chamo de avesso nesse trabalho. É criando sensibilidade para sustentar-se no campo das forças
que esse texto batalha soltar, descarregar, descolar, dessubjetivar as formas que caducaram, que dependem de identificação e impedem a singularização. O texto se compõe de duas partes. A primeira é um exercício de coragem, de aproximação com esse campo do sensível, onde algo anuncia mover-se. A segunda é feita por linhas narrativas, em que o processo de dessubjetivação vai se dando na forma de personagens conceituais que partilham entre si o traço da indeterminação. São fulanas, beltranas e cicranas, em seus universos existenciais, que indicam alguns modos de operar herdados dessa ruína colonial e também outros modos capazes de fazê-la desmoronar. Então, tem personagens que desaparecem, tem outras que estão aparecendo agora, tem outras que reaparecem de uma outra forma. E aí eu vou para a página 15. São dois brincando de coragem. Esse é o brincando de coragem 1, a dobra. Há mais razão no teu corpo do que na tua melhor sabedoria. E quem sabe para que necessitará o teu corpo precisamente da tua melhor sabedoria? Nietzsche e uma segunda epígrafe do Brian Massumi. A brincadeira é a arena da atividade dedicada à improvisação das formas gestuais, um verdadeiro laboratório de formas de ação do vivo. Aquilo de que se brinca é invenção. A mais-valia de vida é igual à mais-valia de inventividade. Como é isso de temer a própria sombra? Todas as noites a criança ia com a velha encontrar a mulher no pontilhão da cascata. Lua cheia é noite de assombro. Quanto mais luz, mais sombra. Em noite de breu, até o som se retira. Nessas noites, quase sem ruído, elas caminhavam com lanterna. O foco de luz só dava conta do próximo passo, sem projeto pensado de futuro. Por vezes, se esticava o feixe de luz mais à frente para examinar o chão. Cobra rasteira é silenciosa, só se vê com o olho mesmo. Quanto ao mato, que costeava ambos os lados da estrada, era pelo som que se conhecia seus riscos. Elas assuntavam distraídas e faziam algumas pausas. Vez ou outra tentavam codificar os ruídos, entender de onde vinham. No mais das vezes, só os acompanhavam, atraídas por eles. Assim, a velha e a criança partilhavam de um jeito de estar ali. A velha nunca precisou explicar nada disso à menina. Elas sabiam juntas do que estava em jogo nessa caminhada, simplesmente por estarem ali e pertencerem àquele território e às suas dinâmicas. Passo a passo, pausa a pausa, toda noite o mesmo trecho e ainda assim, toda noite uma atenção renovada. Como se essa mesma estrada fosse sempre ainda desconhecida a cada travessia. Já em noite de lua cheia, a coisa ficava diferente. Toda forma de vida se atiçava. Via-se mais longe e, paradoxalmente, sentia-se mais medo. Nessas noites, o barulho vinha de todo lado. Já não se podia contar com silêncio como garantia de segurança. E as imagens eram tantas que não se podia distinguir a sombra de uma ave passando alto no céu, de um preá correndo arisco no chão. Tudo ainda era real, mas não cabia fechando-se em o real. Nessa paisagem, as localizações das presenças, com suas intenções, movimentos, atrações e ameaças, tornavam-se indiscerníveis. As realidades se borravam. A atenção da velha saltava de imagem em imagem, de sombra em sombra, de projeção em projeção, como se tentasse prever a movimentação do espaço, buscando garantir e acumular uma sensação de segurança. Enquanto que para a criança o que continuava em jogo era só o próximo passo. Não tardou para que a menina percebesse o dado de ficção da realidade, o movimento. As noites claras tinham mais vida em movimento, mais imagens difusas, mais riscos, e também mais brechas para imaginar, criando e se criando de múltiplas formas para aquela travessia. Nas noites de breu, em que nada parecia se mover, elas passavam aparentemente ilesas ao campo. A menina acompanhava os ruídos e imagens sem se deter em um mais que em outros. Não retinha das ficções um real para se assegurar. Dava seu sim na afirmação de cada instante, mesmo sem saber como seus pezinhos saltavam as pedras e afundavam em poças d'água. Consciente da sua fragilidade,
Brincava de coragem ao acolher seus medos sem encolher-se fixando-se neles. Então a velha buscava a mão da menina, não mais para protegê-la, mas para colher dessa brincadeira o a mais de coragem que a menina produzia ao ficcionar a realidade. Ela não retinha o que via, pois não estava interessada em fixar um mapa do espaço ao qual pudesse recorrer em situações futuras. Tampouco buscava compará-lo com as memórias de estados passados. Estava imersa, participando e criando imagens sempre provisórias de realidade. Era perspectivada pela vida em que estava inscrita. Só que nessa cena, os passos se duplicavam, criando desenhos dos movimentos no chão. E que tentação a de ficar assistindo às sombras. Mas a menina sabia que se atentasse somente às imagens desse rastro, se perderia da pisada imediatamente à frente. As histórias de assombração povoavam seu corpo que já não sabia mais com que se importar. Eram tantos mapas sobrepostos que a faziam titubear, desconfiando do que via, mas sustentava a pisada mesmo quando na direção dos seus fantasmas. E a cada vez que o medo suspendia o movimento e ameaçava paralisar, ela recorria à aparelhagem que conquistou em outras noites, aquelas de breu. Retomava a distração que lhe permitia discernir, dentre tantas ficções e tantos jeitos possíveis de estar ali, quais a faziam seguir andando. Talvez seja mesmo muito inútil, medroso e até covarde, achar que se pode projetar o futuro manipulando o presente. Vou seguir na colada aqui esse segundo, tá? Porque eles são irmãozinhos. Brincando de Coragem 2, a corda. Onde está o autor em todas essas mancomunações? Ele desaparece, tão apagado como se apaga a ideia de que arte é representar. Eu ia dizer que se trata de expor, o que não raro é verdadeiro. Mas e a música, então? Tratar-se-ia mais de um acorder, afinar, acordar. Palavra que deriva, talvez, não se sabe muito bem, de quê? Coração. Ou de corte, corda. Mas então acordar teria que significar criar um acorde. Não um consentimento, uma conformidade, mas antes uma discordância da qual vibrarão as relações de frequência. Eu vou precisar fechar a janela. O coração está dentro, portejado, delimitado, tem seus limites, que tem uma história. A corda está fora. Um homem que se pretende fora do mapa. Um mapa que se pretende imparcial. Como perspectivar o homenzinho que há em si? A quem serve uma consciência dissociada de um corpo? Talvez ao sujeito da oração, da ação separada do verbo e ao seu projeto pensado. Havia um homem que não sabia pular corda. Não admitia se perceber ao lado, por cima, por baixo, dentro, com a corda. Estava sempre de fora, de longe, assegurado pela distância da imparcialidade, a buscar respostas para perguntas que nem sequer eram suas. Anotava atributos predicativos, supondo que se mapeasse bem cada corda, poderia encontrar a verdade, a essência de qualquer corda. Ele parecia querer dominar a brincadeira desde fora dela. Um domador de sentidos, possivelmente. Talvez tivesse a intenção de poder ensinar outros homens a pular cordas sem se machucar, reduzir os riscos, ou aspirando que no futuro pudesse ser reconhecido por esse feito, mas não pulava. Até que um dia o homem esqueceu o bloquinho de anotações e, sem poder seguir registrando suas notas, acabou por reparar mais atentamente nas crianças que estavam pulando corda. Foi atraído para mais perto do que estava acontecendo ali. A brincadeira era a seguinte: enquanto duas crianças giravam as extremidades da corda, as demais formavam fila para entrar no movimento produzido por essas duas primeiras. Cada criança escolhia quando entrar, por quanto tempo permaneceria na duração e em que momento saltaria para fora do giro. De modo que a corda não parava de girar até que toda a fila tivesse entrado e saído dela.
Aí então outra dupla assumiria o motor do movimento. E nada além disso estava determinado. Aliás, nem isso era condição absoluta, já que às vezes 2 ou mais crianças entravam juntas ou alguma muito animada furava a fila e entrava 2 vezes. Isso não era problema. As associações de duplas se davam entre crianças altas e baixas aleatoriamente, fazendo com que cada dupla gerasse uma qualidade de movimento variável. Quando erguiam os braços, o raio do giro aumentava, quando abaixavam, geravam voltas mais curtas. Quando queriam juntas, a velocidade ralentava gradualmente. Quando cada uma queria de um jeito, a corda distendia, informando de uma ponta a outra como atualizar o investimento de força para não derrubar quem estivesse pulando. Às vezes derrubavam. Às vezes, a que estava pulando, de tão imersa, percebia a distensão e saltava antes da queda. Ao serem perspectivadas pela alternância de posição entre quem gira, quem espera observando e quem pula a corda, fazia com que as crianças se formassem no, para, com o movimento, umas com as outras, brincando. Havia um tempo de concentração antes de entrar, uma espécie de sintonização entre o pulso da corda e do corpo que ia saltar para dentro dela. Algumas contavam em voz alta, outras respiravam junto, iam arqueando cabeça e joelhos, acompanhando subir e descer, e mais alto e menos alto, passa uma vez e ameaça pular e vê que esperou demais, e olha ela vindo de novo, e entravam. Já dentro, comemoravam cada volta com pulos entusiasmados, até que iam começando a cansar e então agora já se preparavam para sair. A saída era tão importante quanto a entrada. Se demorassem, arriscavam perder a condição de sustentação do ritmo e queimar, pisar na corda, ou levar uma lambada da corda na canela. E algumas o faziam mesmo de propósito, desejavam queimar, pois assim descobriam seus limites de resistência. Nada externo ou anterior poderia prever o momento de entrar ou de sair. Sempre a ligeireza de perceber os outros implicados em relação à posição que se está ocupando na dinâmica. O movimento só se mantém enquanto tudo pulsa junto, sendo que para a sustentação do movimento é preciso uma consciência afetada reciprocamente pelas forças que mobilizam o corpo. Cada um, e os 3 com a corda e com o chão, e às vezes também com o vento e o sol, que incidem sendo outros vetores em direções aleatórias. Percebem a força que vem de um giro quase que simultaneamente ao reinvestimento da força do giro seguinte. A consciência do movimento não se separa dele. A essa altura, o homem, com suas mãos abanando, se viu de frente para a corda e não soube o que fazer. As crianças não riram do seu completo desajuste e nervosismo. Apenas cantaram, criando através do som mais um plano de condução rítmica, uma vibração que tomou seu corpo de tal modo que, sem saber explicar como, se pôs a brincar. Caiu logo na primeira tentativa, e aí sim não se contiveram as gargalhadas, mas que não eram de constrangimento, ao contrário. Ao rirem da queda do homem, as crianças afastavam o peso de gravidade e o permitiam constatar que, apesar das marcas e mesmo da dor, suas condições não haviam se perdido. As marcas que se produziram no seu corpo não o aniquilaram. Não era caso de hospital, mas de riso. Se percebeu encorajado a ir de novo, de um jeito novo, com um corpo reconfigurado pela queda. De dentro do jogo, percebia que o grau de mortal não era tão grande quanto lhe parecia de longe. Ou melhor, era sim, e o era tanto quanto andar sóbrio em linha reta ou sentar na poltrona do especialista. Percebeu ainda que sua experiência pesquisando as cordas não lhe assegurava o pulo, porque isso dependia, primeiro e mais obviamente, de quem girava a corda, que não era ele, além de tantos fatores alheios a si. Ele não girava a corda para o próprio pulo, não brincava sozinho. Só de dentro podia experimentar a queda, o pulo e o riso, e riu alto. Quero ver a cara de vocês, não sei se fazemos uma pausa. Segue que tá bom, Mari. Não. Continua. Pode continuar. Tá. Agora esse aqui é o spoiler do que
do que vai acontecer com as personagens. Um enxame de formigas. Formiga, quando quer morrer, cria asas. E esse dito popular geralmente é quando quer se perder, cria asas, mas eu aprendi ele assim. Formiga, quando quer morrer, cria asas. Sentavam em torno da mesa redonda da cozinha nas noites de inverno, e ali no canto, o fogo do borraio já braseiro dava seus últimos suspiros. A velha e a criança aqueciam a mulher, acolhiam suas queixas e fingiam dar a ela conselhos que já tinha. As três formavam um elo de sustentação para aquela casa onde habitava tanta gente. Entre mortos e vivos contava-se mais de 50. No outro canto da casa, a essa hora, já passada das 10h30, o velho acordava, sentinela daqueles 9 cômodos que mais pareciam um cubo mágico com telhado. O assoalho de madeira abrigava o apodrecimento, e nesse sob-chão de terra também ecoava o que ficava por dizer. Ecos de silêncios e restos. Quando entrava setembro, tudo começava a florescer como era esperado. A primavera trazia o frescor de reinauguração da vida e o pólen das fertilidades, além dos espirros que diziam da limpeza de que os animais humanos não escapavam. Havia também um outro ritual animal que marcava a passagem da primavera e convidava o verão. Acontecia no começo de novembro, quando o formigueiro que vivia no subsolo da casa saía pelas frestas do calçamento lateral. Essas frestas existiam porque a figueira estendia suas raízes na direção da cacimba para buscar água, e a casa ficava logo nesse caminho, ganhando rachaduras com o passar do tempo. Era por onde entravam e saíam as formigas. De uns dias se começava a perceber algumas formigas voadoras, solitárias. A menina e a velha, que eram as mais disponíveis para esses acontecimentos, ficavam atentas sabendo que se aproximava o dia da debandada. O tempo ia ficando pesado, fechando para a chuva sem raio. Quando estava quase por desaguar, a menina saía algareada na porta dos fundos e espiava o buraquinho por onde começavam a sair, jorrar, formiga de asa. Elas saíam desorganizadas, umas não se atinavam a voar e cambaleavam com as asas no chão. Eram presas fáceis. Outras escapavam certeiras e ligeiras, que nem se podia acompanhar a trajetória delas. Desapareciam no ar. Formiga cortadeira do mato, formiga cortadeira campineira, formiga preta mineira, formiguinha de ferrão, formiga branca. Aí que, olhando ao redor, havia revoadas de pássaros de todo tipo. Canário da terra, canarinho, tico-tico, curruíra, beija-flor, colibri, sabiá-coleira, sabiá-laranjeira, sabiá-branco, tesourinha, andorinha, tipiu, anu, forneira, joão de barro, cardeal, calandra, cebinho, alma de gato, pavão do brejo, pomba-rola, pomba-juriti, pomba-carijó, corrilheiro, papa-figo, papa-laranja, papa-abelha, quero-quero, perdiz. A menina parava na porta de casa e assistia aquele espetáculo hipnotizada. Seus olhos quase não piscavam. Ao final, as formigas rainhas já tinham partido em seu voo nupcial em busca de um novo subterrâneo onde recomeçar. Os pássaros de papinho cheio começavam a desaparecer e a chuva, como se tivesse tudo calculado, descia mansa e abundante. A menina arrepiada ali na porta não saudava Nanã porque ainda não conhecia seu nome, mas à sua maneira ela sentia sua presença. Saltava a porta fora, se banhava na chuva, sob as calhas, sob as goteiras das telhas sujas da casa, afundando os pés no barro. Era parte. Inspirava profundamente aquele cheiro de terra recém-fertilizada que pairava no ar e saudava a vida que há na morte. E aí agora vem as personagens. E aí eu não sei se vocês querem escolher que nem um menu de restaurante, assim, pelos nomes, ou se eu leio a que eu quiser. E aí, a gente escolhe? Quem escolhe? Quem ficou com vontade de saber de uma ou de outra? Tem uma que eu acho que é legal compartilhar com vocês, que é uma artista Black Bloc, porque ela foi movida por uma fazição do GE, né?
eu resolvi fazer o troço lá e levei. Então vocês acompanharam, assim, aí essa eu acho que é legal de compartilhar. E no clima do que a gente estava falando hoje, talvez uma cristã desobediente também faça sentido. Vai no teu feeling, Mari. Show. Quando começa uma existência, quantas existências se podem levantar, fazer funcionar, experimentar seus limites? Quanto de liberdade dispõe uma história pessoal, encadeada e correspondente a si mesma? Rompeu uma dessas histórias e foi abrindo lugar para existir. Mal educada, não pedia licença nem se desculpava. Fazia corpo para vir. Ah, essa aqui. Essa aqui. Um diário fogo fato. Esse eu acho que é muito importante. Cicrana não tinha boca para nada. Tinha bastante sangue nos olhos, mas boca não. Ninguém sabia quando alguma coisa a irritava, geralmente nem ela mesma. De tanto calar, conseguia se convencer de que nada passava, e assim era tida por todos como um doce de criatura. Compreensiva, calma, pacífica, conciliadora, generosa. E de fato, para os outros, ela era uma atriz. Vivia inflamada e não tinha pomada que fizesse sarar. Tinha espinhas na região do pescoço e queixo que achava que era disfunção hormonal por ter parado com anticoncepcional alopático. Cistite, azia, queimação, até o nervo ciático vinha dando para inflamar. Frequentemente batia um calor e um suor febris, meio assim sem contexto, sabe? Mas ela já tinha juntado cada causa com qual efeito e criado um arsenal de recursos para a contenção de seus sintomas. Não havia o que fizesse Cicrana perder a compostura. Além de atriz, uma lady. E que isso funcionasse estava bem, mas ela andava sentindo um sufocamento esquisito que começou a se tornar cada vez mais frequente, e a queimação vinha subindo para a região laríngea, onde já habitavam as espinhas. Eram sensações um tanto desconcertantes para ela, logo ela, uma rainha do autoconhecimento. Cicrana chistava que queria ter 2 estômagos. Havia um tempo que andava com o apetite também bem aquecido e gorduroso. Tinha desejo de muqueca, chile bem apimentado, pastel de 4 queijos com caldo de cana e gengibre. Era quase uma fogueira santa ambulante. E nada, e nem ninguém podia abrir aquela boca para outra coisa que não fosse tudo bem, eu entendo. Ela já tinha tanta experiência em lidar com essas indisciplinas do corpo que rápido criava uma resposta harmoniosa para todo tipo de cutucada. Malabarismo, contorcionismo, parada de mão, estrelinha por trás, nado borboleta, virada de pescoço. Um talento de artista todo dedicado em liquidificar seus mal-estares e preservar a pureza da boca. Escolheu, ainda que muito cismada, ceder ao empurrãozinho da amiga, uma terapeuta holística, que deu a ela de presente um diário azul. Na dedicatória, sugeriu que aquele fosse o livro dos seus encontros, dores, humores, sonhos e paladares. Sugeriu ainda que ela incluísse seus ciclos internos e os ciclos lunares no diário, mas isso ela achou que era misticismo demais. Agradecida pelo presente e principalmente para não desapontar a amiga, começou a escrever. No começo, escrevia tal como falava, só deitava flores no caderninho turquesa. Com o tempo, começou a sentir tanta intimidade com aquele objeto que era como se ele fosse o segundo estômago que ela queria ter, lugar de ruminar. Cicrana foi desaparecendo à medida que escrevia, como a vela branca que acompanhava a escrita. Página após página, o caderno foi ficando tão ácido ao acolher suas vísceras que acabou por corroê-la todinha. Só mesmo ácido quando já se domesticou até o próprio fogo. Aos 25 anos desapareceu, e também com ela todo o trabalho e inflamação que demandava sua existência. Uma cristã desobediente. Cada vez que o desejo é traído, amaldiçoado, arrancado de seu campo de imanência, é porque há um padre por ali.
Beltrana formou-se sobre a moral cristã. Um dia ela confessou desejar o palco, e o padre lhe explicou. Isso é vaidade, não se deseja o palco. Ele, que além de padre também era uma pessoa sensível, incentivou que ela começasse a fazer coisas de palco. E então isso seria uma consequência digna e natural. Na hora ela concordou e até pensou em entrar para o coral da igreja, mas algo lhe dizia que não era bem isso. Depois, desconfiando de tal fundamento cristão, percebeu a armadilha. Para ela, se expor excessivamente portava algo de pecaminoso, e ao negar essa imagem de vaidade, o fundamento mobilizava um duplo desperdício da sua potência vital. Para negar a vaidade, que no sistema de representação da sua subjetividade significava o holofote, ela evitava aparecer. Minava-se de inseguranças quando sentia que chamava atenção, sem perceber que a vaidade estava em esconder o que ela representava como vaidoso e ainda sentir-se superior por isso. Eu não sou como essas outras. O fundamento continuava operando e duplamente, como negação e também como negação da negação. Ela nega seu desejo de expressão e fica envaidecida por não ser vaidosa. Pois para o desejo, a despeito de que o padre disse, o palco exprimia a urgência de livrar-se do fundamento que encurralava suas ações. E que o que o desejo queria era poder existir livre do juízo moralista que se ocupava em negá-lo. E fazia todo sentido que esse caminho de produção desejante desembocasse num palco ou convocasse um palco, já que para Beltrana o palco era a imagem mais radical de exposição. Todos os olhares acolhendo a espontaneidade e o perigo de existir em ato, ao vivo. Era aí que estava o desejo, não era menos digno do que desejar as tais coisas de palco, aquelas que o padre lhe aconselhou a investir. Desejo é desejo, ele carrega seu próprio saber, desenha seu próprio destino ético, se não encontrar um padre ou um guardinha sempre tão afobados em julgar. Que causa pode ser nobre o bastante para justificar a negação de um desejo? Um dia, sem saber coisa nenhuma de palco, Beltrana subiu sozinha nele, como se estivesse um karaokê fantasma, e fez atrocidades. Divertiu-se como nunca, e depois, quando encarou os olhares da plateia de beatas constrangidas, desceu. Escolheu entre sentir vergonha e escapar as duas. E sem precisar do palco, nunca mais deixou de estar nele. Aos 25 anos, desapareceu. Dizem que fugiu para uma outra cidade onde a igreja havia sido transformada em salão de baile por decisão da comunidade. Vou ler essa artista Black Bloc, então, que é a que passou pelo GE. E aí... Acho que tá de bom tamanho. Ah, não, depois tem o tempo fora do tempo, que é esse. Mas aí bem curtinho. Uma artista Black Bloc. Beltrano esperava alguma coisa enquanto observava os manifestantes passando na Avenida Paulista. Era o segundo ato contra os cortes de verba pública. Era o segundo ato contra os cortes de verba pública para o ensino superior que o governo de Jair Bolsonaro vinha efetuando no país. Na margem da multidão, uma imagem salta. Duas pessoas vestindo preto e empunhando bastões de madeira acima da altura das cabeças. Traziam apenas os olhos expostos. Eram como dois breus andando a passos firmes e constantes. Não falaram nenhuma palavra, não encerraram ações, não quebraram nenhuma fachada de banco, não atacaram ninguém, e ao mesmo tempo, nada permanecia intacto ao redor deles. Era como se sustentassem com aqueles bastões um aviso silencioso de que a qualquer momento tudo poderia se transformar. Uma atmosfera de tensão se movia e fazia estremecer o estômago de Beltrano. Eles passaram e ela ficou ali, muda, petrificada e desassossegada. Ao longo dos anos, o lado esquerdo da cabeça tinha soterrado o direito com informações demais. Andava sempre com a narina direita entupida, sem jamais desconfiar que pudesse ser de tanto conhecimento, que usava bem, diga-se de passagem. Só que naquele caso não era questão de memória RAM e processamento lógico. Cérebro eletrônico nenhum daria socorro, já que não tinha meios de acesso àquela experiência pela via racional, única imagem de consciência que ela acreditava existir, esqueceu e seguiu.
não suspeitando que era de um tanto de esquecimento que ela precisava. A atenção já estava toda em si, trabalhando no invisível, provocando mudanças de estados imperceptíveis a olho nu e absolutamente reais. Aquele abalo sísmico fez evaporar imagens caducas da memória pela moleira e condensar uma outra anamnese, anterior, interior, exterior, ulterior a ela. Era densa a descarga a ser digerida e o estômago deu sinal. Beltrano acompanhou o curso dos seus amigos até a dispersão do protesto, que findou com chuva em frente à leste. Se molhou, se sujou, se perdeu e voltou para casa. Tomou um antiácido porque lhe parecia azia e um anti-inflamatório para conter os espirros que atribuiu à chuva. Ela afastava tudo que parecesse doença, medicalizando o corpo físico numa espécie de cala-boca, e assim o tratava desde que se entendia por gente, mas esses órgãos tagarelas pareciam querer outra atitude dela, menos autoritária, algo como uma surdez do olho. 5 dias depois, ela sonha que está percorrendo uma trilha tão estreita quanto o comprimento dos próprios pés. Essa trilha é como um degrau circundando uma falésia enorme. Ela está se movendo de lado, da esquerda para a direita, com a coluna hermeticamente colada à parede rochosa atrás de si, e as mãos espalmadas tateando a pedra nas laterais do corpo para ancorar cada passo. À sua frente, o oceano é ainda mais imenso que a falésia. Ela, miúda, está seguindo alguém sem rosto que logo desaparece no contorno desse continente. Para, se percebe embretado naquela situação sem saber como chegou até ali, tampouco como desvencilhar-se dela. Para trás, à sua esquerda, não era possível voltar. Para frente, à direita, era, mas ela pensava que quanto mais para longe continuasse se movendo, mais teria por voltar. E voltar não era possível. Talvez até fosse, considerando a cena, mas nesse sonho não era. Beltrana dá mais 4 passos à direita e para de novo, mais apavorada e sem saída. É uma encruzilhada. 2 caminhos laterais, o fundamento nas costas e a vida à sua frente. Precisa tomar posição. E a toma na forma de acordar, saltando da horizontal e se pondo em pé já fora da cama. Não precisou entender o sonho. Ele já tinha soprado um desejo no modo como a fez despertar. E, independente da interpretação, a qual ela mesma nem se ateve acordada, já habitava o salto. Beltrana tinha que fazer uma performance. Brotou com essa ideia e foi comprar uma balaclava na internet. Queria experimentar a sensação de ser black bloc como a dupla da Paulista, mas ela não era uma performance. Fazia poucos dias que tinha recebido a visita de um amigo nômade, anarquista, que fazia cinema no Rio de Janeiro, com quem costumava trocar textos de questões existenciais por e-mail e telefone. Um dos textos que ele mostrou falava em ação estético-política. Dizia que não precisa ter um bacharelado em arte, um doutorado em filosofia, um brevet de piloto, ser um jogador profissional de futebol ou ser uma pessoa foda. Toda e qualquer pessoa é capaz de fazer uma ação estético-política. Bingo! Era a autorização que ela precisava. Demorou mais de um mês criando coragem para o grande dia. Primeiro, porque não encontrou em toda a internet uma balaclava do modelo certo. Depois, porque seus horários de trabalho comum não batiam com o horário ideal para uma performance de arte contemporânea. Depois, porque não havia ninguém que pudesse filmar e fotografar a ação. Para que serve uma performance se não gerar imagens? E por último, e mais trágico, Beltrana quase teve um troço. Descobriu que alguém tinha roubado a sua ideia e feito a performance antes dela. Tudo por água abaixo. Conforme os dias passavam, Beltrana foi pensando melhor e resolveu que ia fazer a sua coisa, mesmo com todas essas adversidades. Afinal, teve o sonho e o amigo e o casal da Paulista e o desejo, e tudo isso ainda importava mais do que toda essa parafernália, que o ego, tão grande ou tão pequeno, dá no mesmo, empurrava para cima dela. Domingo ela fez a mochila com a roupa preta. Um tênis comum, assim disfarçadinho, calça preta, blusa preta, calcinha preta, meia calça preta e um casaco de gola alta preto. Segunda-feira de manhã foi trabalhar com a personagem extra na mochila, planejando fazer no fim do dia o deslocamento do trabalho para a aula, Pompeia Arouche, vestida de ninguém. Beltrana passou o dia com frio na barriga e nos joelhos. Nem sabia que dava para sentir frio nos joelhos, mas nesse dia sentiu. Estava com medo. Sabia nitidamente que era medo, mas quando tentava explicar para si mesmo o que ia acontecer, percebia que não havia razão para ter medo. Era uma mulher branca. E por mais disfarçada que estivesse, não seria confundida com um criminoso de verdade. É que esse medo não era de sofrer agressão no corpo físico. Esse ela fragilizou de propósito.
mas era um medo de morte e um desejo também. Fim de expediente, desceu até a cozinha, comeu uma banana, no total de 3, que foi tudo que desceu naquele dia. Preparou um arquivo com uma série de perguntas que vinha se fazendo, que de alguma forma mobilizaram aquilo tudo, ainda que ela não juntasse Lé com Cré. Aqui as anotações. Que máscaras passam, que rostos passam, quem tem direito ao rosto? A que rosto? Um rosto pode ser um buraco negro que encobre pequenas lascas de vermelho branco, nos olhos, nos pés, nos movimentos, na voz, no ato. Como seria uma rostidade sem rosto? Como se relacionar sem essa interface? Ainda assim, a rostidade permanece? Uma mão branca, um pé de mulher, uma ação anárquica, será performance, será uma vida comum? Quem é o artista? Em que espaços ressoam suas ações? Quem ocupa a rua? Como os espaços públicos se organizam? Que interfaces afirmam tais ou quais rostos? Me interesso cada vez mais pelos efeitos das ações que pela imagem de um artista que teme em competir por reconhecimento. Aqui meu corpo se expõe. Guerrilla Girls, Subcomandante Marcos, Black Blocks, MC Blade, Devir clandestina, ética invisível, sem imagem, sem moral, ser oculto, presente, desmoronar o eu para criar outros gestos, outra corporeidade, outra existência cotidiana, desertar o projeto pensado, fazer por rede, por ramificação, coexistir o contrafluxo no fluxo, observar as tensões dessa presença, dessa mistura. Dá para publicar anarquismo na Amazon? O que é o delírio do neutro? Quem é neutro? Como um rosto coberto pode favorecer um corpo sem órgãos? Assim, profusão de questões. Meio sem saber o que fazer com todas essas questões, guardou-as junto com o medo na mochila e vestiu nas costas. E saiu. Já tinha anoitecido e nesse horário o trânsito era intenso. Ela não enxergava quase nada com o rosto coberto pela meia calça. Percebia apenas luzes mais fortes, objetos distantes e ouvia bem. Também sabia quando olhavam para ela. Subiu no ônibus, aquela luz branquíssima, se comunicou por gestos com o cobrador e sentou no fundão. Quando desceu no Arouche, reapareceu. E aí a última coisa que eu vou ler, aí não é mais nenhuma personagem, aí é eu mesmo. Não que as outras também não fossem, né? Também. Aí já não é mais dentro do capítulo Sem Teto Nem Lei. Esse é um texto último, assim, antes da carta. Tempo fora do tempo. Não chegar ao ponto em que não se diz mais eu, mas ao ponto em que já não tem qualquer importância dizer ou não dizer eu. Não sou mais eu mesma. Cada um reconhecerá os seus. Fui ajudada, aspirada, multiplicada. Dizem que o 3 é o número da materialização. Depois da terceira ida em Aruanda, eles vieram. Sou uma mulher branca, bem clara mesmo, olhos azuis. Meu tataravô, biso da mãe, era um caboclo ervateiro que vinha do Uruguai pelo mato, fazendo garrafadas e filhos, curando gente, deixando mulheres e seguindo nômade. Minha avó, mãe da avó materna, era uma mulher desajustada aos olhos do seu tempo. Gostava de sexo, jogo, dinheiro e de estar cercada de muitos homens. Diziam que seu marido era um homem bom, trabalhador e que ela botava tudo fora. Ela distribuía tudo. Na primeira vez que fui em Aruanda, o que vibrava em meu ori no momento da unção era o saim, o curandeiro da mata. Na semana seguinte, um colega de aula psicanalista me disse na mesa do bar, depois de algumas cervejas e cachaças: tem uma coisa meio curandeira, né? Já tá atendendo? Na hora, o ego deu um grito. Alguém me autorizando, me dando um contorno que eu não tinha. Posso te encaminhar uma pessoa para análise? Sim, manda. No dia seguinte, acordei murcha, sabendo que não estava preparada para atender. Ele era o que fazia o meu ego falar. Desde que decidi vir para São Paulo, guiada por um desejo muito forte, capaz de agenciar tudo que eu não entendia, nem via sentido, só confiava, muitas coisas deram errado do ponto de vista do sujeito. Mas como muitas outras davam certo, eu seguia, adaptando as condições às mudanças impostas pelo fora de mim. Passei na prova, arranjei um emprego, uma casa fora do sistema imobiliário que eu abominava, graças aos amigos que me acolheram em suas casas até que eu achasse um lugar, e os privilégios de um rosto e uma educação muito encaixados na branquitude, que decide quem merece ir mais longe.
Um dia, no balcão de um bar, uma pessoa negra me falou que eu lembrava sua avó, que eu tinha o olho dela. Mais de um ano depois, no mesmo bar, eu disse para uma mulher branca de olhos azuis que tocava tambor no palco que ela lembrava minha avó. Quando essas duas memórias se juntaram, percebi que a mulher não lembrava minha avó pelos olhos, e eram parecidos, mas pela força com que tocava. Minha avó tem uma força absurda. Segurou o peso do mundo no coração, que de um tempo para cá vem falhando. Esse é o órgão de camelo dela. Cuidou da sua mãe, da sua avó e das irmãs do marido, dos 5 filhos que pariu e dos outros tantos que a elegeram, eu inclusa. Hoje cuido desse mesmo marido, acamado há 20 anos, e da comunidade onde vive há mais de 30, além do cuidado diário que dedica à terra, aos animais e às plantas. Ela distribui tudo, tal como acusavam a véia Zefa de fazer. E também, ao contrário, não bota nada fora, até porque ali não tem fora. Economias e ecologia circulam. E assim ela atualiza o fora, positivando fragmentos de uma imagem que foi atribuída à sua mãe como forma de aniquilamento. Só que a cisão de um inconsciente colonizado não permitia que ela dobrasse o fora para dentro. Cuidava do outro, sem que esse cuidado voltasse para si. Dizem que tem um sim que se dá para o outro, que é um não para si. Tem um não para o outro, que é um sim para si. Tem ainda um sim, sim, como também um não, não. Dia desses, recebi uma foto do pé de brinco de princesa que a avó plantou. E lembrei-me de quando pendurava essas florzinhas nas orelhas com um prendedor de roupa e desfilava no terreiro, rodeando a casa de canto a canto. A mãe disse que ela tem regado todo dia como se regasse a mim, e agora penso que é ela mesma que está regando. Ela escolhe ver em mim o que há de melhor nela e rega, diariamente, sim, sim. Essa semana, voltando do Bar da Graça, entro em um antiquário floricultura que tem ali na Afonso Bovero e a primeira coisa que avisto é uma planta majestosamente folhuda, com 2 florzinhas meio queimadas de sol. Quando cheguei mais perto, vi que era um brinco de princesa e que, apesar das 2 florzinhas aparentes, ele estava povoado de botões minúsculos por seus galhos. Já que tinha fones de ouvido na mochila, botei gardenias e hortênsias para tocar e viemos andando para casa. Agora ela está aqui e eu também estou lá, podando e regando o sim para florescer. E real, assim, depois desse acontecido, eu fui numa mulher alquimista e ela foi fazer uns florais para mim. E a primeira carta do tarô de floral foi um brinco de princesa. Eu quero voltar a ver. Será que descompartilha as telas, a tela para a gente se ver? Isso, obrigada. Gente, eu espero que não tenha sido uma chatice gigantesca para vocês, uma pessoa lendo, porque para mim foi muito delicioso ler para vocês. Eu amei. Então, só por terem ouvido, já muito obrigada. Caraca, Mari, muito lindo, muito bonito. Nossa, levantador de memórias e de lembranças, assim, muito lindo. Obrigada, Adri. Foi meio isso, assim, a ideia era, acho que essa coisa da coragem, do brincando de coragem, era a coragem de olhar para as minhas neuroses, né? Assim, para o que me constitui como reproduzindo essa forma de relação assim paranoica e minha imagem, e ai meu Deus, e como as coisas devem ser, e etc. E aí cada personagem pega um detalhezinho assim, uma coisinha disso que constitui. E aí essa coisa do deboche, assim, né, de dar um rir um pouco disso.
Foi a forma de poder rir de mim, assim, para poder acessar isso em mim, que nem eu consigo ver se eu não tiver alguma coragem. E aí, ao longo desse rolê, a coisa foi tão profunda que eu desmontei completamente, assim, né? Desmanchei. E aí, enfim, vivi um processo de dessubjetivação mesmo muito abrupto e rompi com a realidade. Fiquei por uns 2 meses fora do ar, fui internada, tive 2 internações psiquiátricas, né, de 15 dias mais ou menos cada uma. Fiz um tratamento psiquiátrico longo e eu lembro que depois da segunda internação, assim, quando eu já estava começando a voltar, eu precisei mandar um e-mail para Carla, tirando as últimas dúvidas, assim. Isso aqui é paranoia, isso é real, isso aqui não sei o quê. Eles estão nos ouvindo, eles não estão, porque assim, eu construí, gente, uma história, assim, com os extraterrestres e com não sei o quê, com esse rolê de ir para Marte, assim, foi muito louca a realidade que eu criei para mim, assim. E aí eu precisei falar com a Carla para tirar as últimas dúvidas, quando eu já estava começando a separar o que era delírio, o que era paranoia, o que era real. Foi nesse meio com ela, assim, que ela, não, tal coisa, isso é aquilo, tá, então tá. Aí, aos poucos foi desmanchando e eu fui voltando. E agora, hoje, isso foi quando eu rompi mesmo, assim, que eu tive esse mais ou menos uns 2 dias dentro de casa, fora, assim, sem conseguir me ajudar ou pedir ajuda, qualquer coisa assim. Isso foi em dezembro. Foi logo depois que eu entreguei esse texto para qualificação, e aí antes da banca de qualificação eu desmontei. E aí agora, 1 ano e 3 meses, eu já estou desmamando a última medicação e me sinto bem, e consigo acessar o texto, defendi mês passado e me sinto orgulhosa do que rolou, e já sinto também que dei um passo para um outro lugar, que não é o lugar de volta ao lugar de segurança protegida por uma ficção neurótica, assim, mas um lugar de, não, é isso aí, vamos seguir, vamos dar e com mais prudência, provavelmente, mas também talvez com mais força. E é isso, acho que eu nunca tinha contado para o GE, né, por que eu sumi, o que tinha me acontecido. É um bom momento para contar. Esse rolê aí de andar de máscara e a coisa, isso foi uma demanda psíquica muito louca, assim, eu não entendia o que era, por que eu estava fazendo aquilo. A Carla entendia mais que eu o que estava acontecendo. O grupo, acho que também já tinha sacado mais que eu, assim, de toda a complexidade ali do que eu estava lidando em relação a me perceber racializada como branca, assim, né? O que isso queria dizer, como era lidar com o meu rosto, porque eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou da zona rural do Rio Grande do Sul. Mas na minha cidade, quando eu fui morar na cidade, saí do mato, fui habitar a cidade, todo mundo, assim, a gente vai se conhecendo. Meu rosto não era uma coisa tão importante, porque as pessoas me conheciam a minha história, sabe, assim, a gente tinha mais informações além do rosto. Quando eu caí em São Paulo, e aí o meu rosto, ainda sulista, trazia um monte de coisa junto comigo que eu não tinha controle sobre essa imagem, e não ter controle sobre essa imagem e estar sendo julgada, de repente, numa posição social que não condizia com nada da minha história, era uma coisa muito difícil de lidar, assim, para mim. Eu não conseguia simplesmente, tá, foda-se, esse é o meu rosto, mas foda-se. Não, eu entrava numa coisa assim, como assim essa pessoa tá me lendo de um jeito que não sou eu? Mas, enfim, uma série de camadas também para elaborar em torno disso, né? Porque não sou eu até ali, porque na real sou eu sim. Porque também isso me coloca uma série de marcadores de privilégio que existem sim. Enfim. E aí, enfim, isso com todos os outros aspectos dessa subjetividade aí que eu estava tentando ver e desmoronar, eu acabei desmoronando meio que junto, mas também já me botei de pé de novo e seguimos.
Eu vou fazer uma observação, Mari, que tinha me passado totalmente despercebida no seu trabalho. Bom, eu acho que, para quem não sabe, ela apresentou essa dissertação maravilhosa no Núcleo de Estudos da Subjetividade. Então, para além de acompanhar a produção da Mari aqui no GE e a presença dela aqui, eu também sou colega dela lá, então eu acompanhei bastante lá, eu li o trabalho, a gente lia e comentava coletivamente, como a gente faz aqui, né? Então eu conheço um pouco, bastante do trabalho dela, apresentado aqui hoje. Mas uma coisa que hoje ficou muito evidente para mim, que apareceu, é que você vai desaparecendo, né, com as cicranas e as beltranas, elas vão desaparecendo nessa construção, só que a Black Bloc, ela reaparece, né? É a que reaparece no Aroshi, no Gé. Eu achei isso muito emocionante, uma presença muito linda, assim, eu fiquei achei lindo de ver como ela reaparece no Aroshi, eu sei que foi na chegada no Gé, e tem a ver com o fato da artista ser a que dá conta, né, de reaparecer e de sustentar essa imagem, essa figura, desconstruir as outras, se recompor, porque a artista é o lugar da força, onde as forças e as formas se encontram. Então eu achei isso muito, muito um lugar assim, é uma frase que ressignificou todo o seu trabalho para mim, porque eu não sei porque tinha passado despercebida essa frase para mim. E eu fui vê-la hoje aqui, né, notar. Mas essa artista, essa condução da artista na sua história, muito forte, muito bonito. É que de alguma forma ela é a que menos tem controle e é a que mais está honrando o seu desejo ali. Ela não entende o que ela está fazendo, ela não sabe para que serve, ela não tem muito mais autorização do que aquele texto do amigo ali que disse que qualquer pessoa pode fazer. Mas ela precisa fazer, e ela precisa fazer por um motivo muito, muito, ia dizer existencial, mas não sei se é essa palavra, mas nesse sentido. Né? Mas eu acho que ali tem como é ela que reaparece, eu acho que ali tem um ponto muito importante sobre toda a história, né, que se apresenta, que é a artista, para além da ação, é o tanto que ela é capaz de sustentar a ação, as forças, os desmanchamentos, desmanchamento existe? Eu não sei, os desmanches, né? Os desmanches de figuras, os desmoronamentos reais pelos quais você passou. Às vezes a gente passa, os desmoronamentos são todos reais, mas o seu foi num nível de realidade e de fisicalidade muito radical, né? E acho que a artista, ela é esse lugar da condução e sustentação dessas forças. E aí, quando ela diz ali, ela, você, né? Que ela reaparece, que poderia ser só a artista aparece, não, ela reaparece. Então, é uma afirmação muito potente do tipo de força e de potência que ela carrega, de afirmação nesse reaparecimento. Ela já estava, né? Mas ao invés de desaparecer, ela reaparece, ela reafirma. Isso que eu achei muito bonito. Mari, como você escreve bem. É muito lindo. Eu preciso ler tudo, né? Eu quero ler de novo. Não tudo e ler de novo, porque eu senti muitas coisas, mas eu não consigo agora colocar aqui. Dá para perceber que foi muito tempo de trabalho, né? Muito consistente, de mergulho. Então, acho que eu não consigo expressar agora, mas parabéns mesmo. E bom que você está aqui hoje
lendo para a gente. Maravilhoso. Parabéns. Obrigada, Gal. A parte de poder estar aqui de volta é das melhores. Sim, sim. Para nós também. A recíproca é verdadeira, né? Eu também tô meio num estado como o da Gal e como da artista, que ficou petrificada na primeira visão e, né, dos black blocs e tal. Também teve muito uma questão de identificação, assim, que eu até falei, menina, né? Aí eu que suspeitei que algumas sessões de análise tivessem sido roubadas, aí, é, mas, putz, também eu acho que é uma coisa que eu estou tendo muita vontade de ler mais, de ler de novo. Fico imaginando realmente você relatando agora isso que, né, foi é, uma uma consequência talvez incontornável de um processo como esse, que eu imagino pelo teor assim que não sei, né, pela carga e pela profundidade autobiográfica que a gente consegue ver, assim, e de uma lucidez lírica também. Eu imagino que né, não à toa seja realmente dificílimo e tenha, né, desembocado nesse episódio, mas realmente que bom, né, que já estamos falando no reaparecimento agora também, né? E não sei, eu também não sei, me chamou muito a atenção isso das personagens, de uma, né, dessa dualidade entre alguma coisa extremamente íntima, quase, né, em alguns pontos confessionais também, quer dizer, tem uma ferida aberta, tem um risco. Eu acho, eu vejo um risco muito grande assim na voz e no que você resolve escolher, e isso estando, né, entre si os alter egos, esses alter egos também indetermináveis, né, escolhidos por esses nomes de Beltrana, Cicrana, Fulana, etc. E como aqueles textos do começo realmente você falou que o terceiro, que era meio que eu não sei, talvez eu tenha me perdido, eu não lembro, mas eu acho que você falou que o terceiro era meio que o spoiler, né, dos outros, mas eu vi muito disso no da corda, por exemplo, né, que também tem várias figuras ali, né, as crianças mesmo, a corda em si, a fiscalidade daquilo para abrigar cada pessoa e cada né, modo de entrar, estar e sair da corda, o funcionamento, essa metáfora da corda, e o homem, né, que não, talvez não por acaso, entre talvez, né, não conheço o trabalho inteiro, mas talvez as raras presenças masculinas nele, esse papel né, como é que era, meio de detentor dos sentidos, né, de uma coisa meio imperativa. Como que era? Domador de sentidos. Domador de sentidos. Então, nessa coisa meio imperativa, e que a gente estava falando antes também, né, né, que é colocado nesse lugar masculino e tal, e como isso também, de alguma maneira, me parece quase inescapável na construção de um trabalho acadêmico, área com que eu não tenho proximidade, assim, principalmente no sentido de produção e tal, mas que eu sinto que teve uma dança e uma criação, uma coreografia de escrita e de esquiva e de enfrentamento desse tipo de demanda, dessa produção de texto e tal, que eu acho que é muito do homem pré-esquecimento do caderninho, né? Que eu achei muito, muito foda, muito potente também. Não sei, eu falei que eu não sabia o que falar, estou falando pra caralho, né? Mas que ainda tá, né? Assim.
Mas um beijo e agradeço também de verdade. O nosso PDF também vai revezar aqui com alguns que já estão também na fila, na tela. Eu fico olhando para fora, mas é porque eu estou na casa de uns amigos, na verdade, agora eu estou olhando para uma outra tela na frente, que eu joguei o texto e tal. Não estou, tipo, sabe, viajando, falando... Nossa. Era essa a ideia, assim, né? De que alguma coisa íntima também pudesse ser política, assim, pudesse de alguma forma ser algo compartilhável que atravessa outras pessoas também. Por isso que eu falei que a minha estratégia era de não ficar falando sobre o que é a neurose, era tentar criar algum espelho de traços, assim, né? Também não num lugar de ficar culpando ou moralizando, mas de dar risada da coisa para, de repente, poder olhar para isso, assim, poder enxergar isso funcionando. Mas é muito sensível a maneira como você vai descosturando as perturbações e os espetos, e você vai colocando de uma maneira, num ritmo que você vai puxando de si e você vai puxando quem está lendo, porque quando você começa a entrar no que você está contando, é muito poderoso, Mari, é muito precioso. Acho que a palavra desse texto que me ocorre agora é uma coisa que tem a ver com a luz e sombra que você fala no começo. Tem uma relação aí, muito fodida. Incrível. Parabéns, mesmo. Por isso que eu chamei a Preciosa para ser a banca. Piada interna, não sei quem é a Preciosa. É uma mulher que se chama Rosane Preciosa, eu chamei ela para ser a banca. Gente! Ela é preciosa mesmo. Conta um pouquinho como foi a banca, Mari, que eu não pude ir, né? Nossa, tu não tem noção que foi a banca. Você lia, Mari, é isso? Não, na banca eu falei por 20 minutos de tarde, assim, passando pelo trabalho. Gente, Mari, fala só um pouquinho mais alto, eu não estou te ouvindo. Que na banca eu não li nada. Na banca eu fui apresentando no freestyle, assim, falei por uns 20 minutos sobre o trabalho, parte a parte, o que cada coisa queria dizer. Também retornei para a banca as coisas que eles pediram na qualificação, né? Tipo, as coisas que foram apontadas lá atrás, eu resolvi assim, assado, essa eu optei por deixar assim. E aí elas falaram, eram só mulheres, bruxas. A Sueli já abriu a banca falando abobrinha, assim, debochando. Porque estamos aqui para ver se essa mulher vai poder adentrar o nosso clã das bruxas, se vai ser aceita no campo da psicologia clínica, que está precisando de gente, papapá, papapá. E aí a Preciosa puxou coisas muito importantes para mim, assim, as coisas que ela resolveu comentar, era tipo os highlights para mim do meu próprio trabalho, então foi só ressonância absoluta, assim. E a Preciosa, ela tem um pé na literatura, né? O mestrado dela foi na literatura. E a Cris Vicentim, que era outra pessoa da banca, é da psicologia social, da aula na psicologia social, lá também, do ladinho, assim, do núcleo da psicologia clínica. E a Sueli. Então, meio que cada uma falou de um lugar diferente, assim, né? A Sueli falou de um lugar mais dos conceitos, da filosofia, da densidade teórica que aquilo tinha, embora não tivesse tramando a teoria de um jeito bloco de citação, etc., mas que a teoria estava o tempo todo ali acompanhando e movimentando a escrita. A Preciosa falou do lugar da literatura, assim, ressaltou o quanto aquilo era tinha a potência literária, assim, de quanto ela estava a serviço do que eu queria fazer, daquilo tudo, e a Cris falando do ponto da clínica, de que era uma escrita, que eram casos clínicos também, que de alguma forma aquilo se sustentava num campo da clínica e que
dava conta de momentos muito liminares, acho que foi a palavra que ela usou, momentos importantes de decisão, assim, da pulsão, do não sei o quê, os uns termos. E aí foi um sucesso absoluto. Ninguém questionou nada, todo mundo ficou super satisfeito com as coisas que eu resolvi depois da qualificação. Elogiaram, assim, as cachoeiras de elogios, me deram 10, absoluto. E, unanimemente, indicaram para a publicação de um livro. Que agora eu vou ter que me haver com isso, porque eu não faço ideia como é que funciona. Entrou pro Que Covil! maravilha! Entrou pro Covil! Nossa, já é. Encomenda. Ó, Entrou pro Covil e ainda sentou na mesa do lado, da cadeirinha do lado, né? Não foi nem que sentou assim para fazer parte. Em estado de graça, sabe? Eu sou uma metralhadora em estado de graça. Foi assim que eu saí da banca. Assim. Ai, Mari, que incrível! Parabéns, parabéns, mil parabéns. Bom, eu sabia que ia ser isso, eu não esperava nada menos que isso, porque é um trabalho muito movimentado, né? É muito cheio de espessura, cheio de camadas, todo construído também, né? Então tem uma beleza no seu trabalho, alinhavado com a vida, alinhavado com sua trajetória, muita coisa, né? Mas eu queria ouvir como é que tinha sido. Parabéns. Foda é que saí da banca diretamente para a internação do meu tio com Covid, e aí aquela semana horrorosa de inúmeros casos. Como ele tá, Mari? Olha, não, assim, tá subindo e descendo, né? Ele ainda está entubado, está na clínica. E no fim de semana exploraram os alvéolos também, porque a inflamação estava muito, e aí a gente ficou muito preocupado de novo. Mas aí domingo e segunda foram notícias assim, não melhorou nem piorou, continuou estável com sinais vitais, mas o pulmão não está comprometido. Aí hoje a notícia já foi melhor, foi o pulmão continua comprometido, os sinais vitais continuam ok, mas no exame apareceu que a taxa do vírus diminuiu, então ele já está subindo isso. Mas aquilo também não quer dizer que o quanto já afetou nos pulmões vai ser revertido. Nada é garantido de nada, mas hoje pela primeira vez a gente teve a infecção está começando a diminuir. E aí, não tem muito o que fazer, é só esperar, né? Mas essa espera é muito angustiante, né? Mas Quantos tá, anos ele tem, Mari? para dar uma injeção de energia, assim, de alegria, para dar mais força para segurar a onda dessa. Total. Falou, Bru? Quantos anos ele tem? Tem 56. Ui. Alguém mais quer comentar? Vai dar 10 horas, gente. Estamos caminhando para uma finalização. Pode falar, né? para mim deu essa sensação de assistir um trailer, sabe? Falar, eu quero ver tudo. E eu ia até te perguntar isso sobre a publicação. Falei, gente, quando é que sai? Que bom. Eu fiquei pensando muito sobre o aprendizado de confiar no processo. Assim, pensando na área onde sua tese está circunscrita, tudo isso, né? Como você hoje tendo vivido essa banca, assim, como que é para você, se de repente nesse momento você percebe que isso te traz algo relacionado a essa questão do processo mesmo. Porque no começo você falava muito, quando eu comecei a escrever, quando eu fiz o meu projeto, né, se referindo às ideias como algo passado, mas ao mesmo tempo eu percebi como algo muito presente. Até pensando em como a gente conversa esses processos cíclicos. Nem precisa responder agora, assim, mas como que para você isso se encaixa nessa vivência do processo?
esse resultado hoje, sabe? Não como um fim, mas como isso te leva de volta de uma outra forma. Que forma que seria, assim, se tem alguma coisa que você queira dizer. Preciso pensar. Preciso pensar, porque eu não sei se eu entendo direito isso do cíclico, mas o que eu coloquei como começo era de fato um começo, né? Um começo da marca temporal desse trabalho, assim, dessa escrita, desse texto, mas também entendo que não era o começo, e que antes desse começo tinham outros e que o fim também é outro começo de outra coisa, mas eu não sei se entendo bem. Mari, eu só ia dizer que eu estava na banca, mas te ouvir é totalmente diferente, assim, você lendo aqui foi outra experiência. E assim como o Pedro, parece que você roubou umas partes da minha terapeuta. E, enfim, mas eu tenho uma coisa que me veio, assim, que é essa neurose palpável, sabe? Ficou tudo palpável. Foi muito fácil de senti-las, assim, sabe? Então, foi muito louco que você foi lendo e assim, não é uma eu fiquei com dor de estômago assim, meio enjoada, porque realmente bateu assim, atravessou de uma forma que não sei, acho que eu vou ter que tomar um chá de alguma coisa que por um lado bom assim, que tô digerindo realmente porque atravessou assim. Então, ouvir você explicando a tese e agora ouvir você falando foi bem forte assim, porque ficou realmente eu fui engolindo essas mulheres, sabe? Então achei que é incrível, muito, muito, muito maravilhoso. Parabéns. Obrigada, Ju. Eu fiquei muito feliz que você soube que tu estava, achei o máximo. E, Marta, depois eu vou te mandar um áudio para a gente falar melhor disso, porque eu fiquei curiosa de entender, eu achei muito... Fez muito sentido o que tu falou do processo, como isso que vai dizendo, né? Assim, da processualidade da coisa, mas acho que também não entendi tudo que tu falou, talvez a gente possa trocar uns áudios. Tá bom, tá bom. Gente, eu posso sugerir uma coisa? Não sei, para mim, eu tive uma sensação de que é um trabalho artístico, muito assim, não só um trabalho acadêmico, fiquei com vontade de bater palmas, sabe? E eu lembrei aquele dia que a gente entrou, que eu entrei, todo mundo estava rindo, eu não sabia o que estava acontecendo. Deu vontade de rir, e aí não sei se a gente podia bater palma, assim, todo mundo junto, para ela ouvir. Vamos, vamos. 1, 2, 3, vamos abrir os áudios. É, É um trabalho artístico, é a artista que reaparece, é a artista que se reafirma e eu acho a coisa mais linda do núcleo é permitir, não, nem é essa a palavra, é fortalecer um tipo de presença e de existência no mundo que a academia não daria conta, como academia, né? Então também é fortalecer a academia e reinventar e questionar e fazer o avesso da academia dentro da academia. E o núcleo está lá e a gente está lá e justamente porque é o núcleo e porque a gente pode fazer isso, né? Mas é um trabalho artístico, estético, clínico, político, acadêmico, na mesma intensidade, na mesma proporção, né? E essa é a grandiosidade, se o trabalho tem uma grandiosidade, que não fique com a gente nem com a autoria, né? Fique nessa movimentação, nesse estômago embrulhado, nesse atravessamento de corpos, nessa afetação coletiva que transforma, que faz a gente acreditar. Hoje eu fiquei olhando umas coisas minhas do passado e veio uma coisa, inclusive o Jet Peito Aberto de 2019, 2018 e tal. E nossa, veio uma coisa tão forte assim, tão bonita, né? Porque tem uma hora que a gente olha
o mundo e o que está acontecendo, a gente para de ter crença e ter fé nas pessoas e na humanidade, e no mundo, e no coletivo, e na política. E começou hoje de tarde, 5 da tarde, eu olhando as fotos e amando cada pessoa que eu encontrei no meu caminho, cada um de vocês que está aqui, que sempre esteve, vocês outros que passaram, né? Vocês na forma de outros também que já passaram pelo GE, quantas pessoas, nossa. E aí isso me fez amar o mundo de novo e me fez amar as pessoas de novo. E daí eu chego aqui, e daí tem esse texto, e tem esses relatos, e tem essas comoções, essas movimentações, e daí eu saio daqui grande, enorme, de coração cheio, e sabendo que a gente pode continuar mais uma semana. E que por mais uma semana a gente se fortaleceu, a gente está forte. E aí a semana que vem a gente encontra, a gente não sabe como vai ser o mundo, porque todo dia é um mundo, sempre foi um mundo diferente, mas o que a gente está vivendo é nunca antes visto, né? O tamanho da movimentação, do desmoronamento e também dos fortalecimentos que estão precisando existir para a gente continuar vivo e honrando essa nossa vida, essa nossa existência, vibrando para o Tio Damar e para tantos outros que estão agora nas UTIs, os médicos, as famílias enlutadas, as famílias que estão passando por esses processos. Não é fácil. Quando é um número, quando chega na tua família é um desterro, é uma coisa sem chão, sem possibilidade de falar sobre isso, né? Mas a gente está vivos, a gente está aqui. E a gente precisa honrar essa presença e se fortalecer naquilo que vibra e que é vivo. E esse tipo de coisa aqui, isso que vem de vocês e que vem da gente, né, me faz acreditar que a gente vai passar por isso. Isso é um momento, é um movimento, é um pêndulo histórico, é um processo, e a gente vai ter que passar. A gente não vai se furtar de se vulnerabilizar e sentir o que isso tem trazido, né? Então eu só tenho a agradecer tudo que tem acontecido aqui, as presenças, cada semana que eu abro aqui, vocês estão aí. E é isso, gente. Obrigada, Mari, parabéns. Vai com tudo, vai pro livro e arrasa. O mundo precisa. É isso, vamos coletivizar essa voz, essas vozes, né, que estão aí no seu livro já vamos chamar de livro, coletivizar essas vozes, essas experiências, essas reverberações. O mundo precisa, é urgente mesmo, é urgente. E é isso, queridos, boa semana para vocês, terça-feira é nóis. A Tina não vai apresentar, vamos decidir lá no grupo o que acontece, vamos ver. Né? Se alguém quer antecipar ou se a gente... Lê mais Mari. Lê mais Mari, inventa mais coisa. Eu fiquei com vontade de ler. A pessoa não está escrevendo, ela está querendo ler textos alheios. E também me deu muita vontade de desenhar seu texto. Eu achei que a Marta fosse falar isso antes da ideia do aplauso. Eu falei que vai virar um filme depois. Nossa, vamos... É uma junção. Ah, porque tem uma amiga do teatro que ela é palco, aí tu bota os desenhos, já vai pro livro, aí a gente já começa a fazer um bololô, assim. Amo bololô, gente, amo. Figurino, cenografia. Tudo, tem tudo. Obrigada, Mari, por esse acolhimento de sempre, de antes, de agora, de depois. E só obrigada, também para mim é uma virada de chave na semana, assim, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença ao longo do próximo dia. Delícia. Beijos. Então, beijos, gente. Boa noite. Vou encerrar aqui. Beijos. Até terça. Até. Saudade, tchau, tchau. Ai, que bom Tchau. que você veio. Toca o